And Socrates said, an unexamined life is a life not worth living. If we don't examine our opinions, our beliefs, our behaviors, we often come into conflict and we often believe in things that are outdated, not only by science, but even by our own personal ideas that have been forming since then. And we just don't know why we're confused. Um dos problemas que eu quero ajudar a resolver nesse vídeo é a sensação que muitos de nós temos de que nós estamos apenas seguindo a correnteza das nossas vidas, dos nossos comportamentos, sem ter nenhuma autoria sobre o que é feito. Nós sentimos que as nossas decisões são tomadas automaticamente, sem a nossa interferência consciente, e, portanto, a nossa vida acaba tomando rumos dos quais nós não gostaríamos. Uma das habilidades centrais que são desenvolvidas em psicoterapia é a capacidade de nós olharmos criticamente para a nossa própria vida, para nossos comportamentos, pensamentos, as crenças que a gente tem, a forma como nós enxergamos o mundo e conseguir, muitas vezes, repensar todas essas estruturas que vão guiando a nossa forma de viver. E se a gente consegue fazer esse trabalho de autorreflexão, a gente consegue passar a viver de forma um pouco mais alinhada com aquilo que são os nossos valores pessoais. Ou seja, uma forma mais alinhada com a vida que nós gostaríamos de viver, o nosso conceito de viver bem. Então, eu quero apresentar uma forma de fazer isso que vai ser muito útil tanto para quem faz terapia, porque dessa forma a gente vai facilitar uma série de processos que fazem parte da terapia cognitivo-comportamental e que são dificuldades para muitos pacientes. E também isso pode ser feito por quem não faz terapia ainda, seja por questões financeiras, seja por não estar se sentindo disposto a fazer, enfim, uma técnica que pode ser usada por qualquer um. E eu estou falando de journaling, que por falta de uma melhor tradução seria ter um diário, né? Manter um diário. Então eu quero explicar para vocês o que é um diário, como ele pode ser usado e como é que ele vai exatamente te ajudar na tua vida, né? Como é que ele pode ser uma ferramenta para que você consiga melhorar a sua própria vida, seja lá o que isso significa para você individualmente. E esse modelo de journaling, de manter um diário, é algo que eu desenvolvi com base tanto no meu conhecimento técnico como psicólogo clínico, como também com base na minha experiência pessoal. Eu nunca vi ninguém na internet falando sobre usar um diário exatamente dessa forma que eu vou passar. Eu já vi modelos, setups semelhantes, mas nada exatamente nesse sentido. Então acho que isso pode acabar sendo muito útil e fugindo um pouco do óbvio sobre como manter esse hábito, né? Fugir um pouco do aspecto de hobby. Embora journaling ainda seja um hobby, ele pode ser uma ferramenta mais pontual e estratégica, além de ser um hobby. Então, assim, tem bastante conteúdo na internet sobre journaling, talvez vocês já tenham visto alguma coisa sobre, mas para quem nunca viu, talvez tenha uma preconcepção de que ter um diário é aquele estereótipo de filme americano em que uma menina, adolescente, volta da escola, chega em casa, se tranca no quarto e começa a desabafar com o próprio diário, né? Ela conta como é que foi o dia dela, assim, a princípio só como uma espécie de confidente. Mas ter um diário não se limita a isso necessariamente. Uma pessoa, uma figura histórica que utilizava diários de uma forma que foge um pouco desse estereótipo era o próprio Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, né? Um dos maiores nomes do estoicismo. O livro Meditações, que a gente tem dele, que também é um livro muito famoso, ele é justamente uma coletânea das anotações pessoais que o Marco Aurélio escrevia para si. E com esses conceitos, ideais, lembretes que ele registrava nos seus diários, ele se permitia ser guiado ao longo da sua vida em relação a como agir nas diferentes atividades que ele exercia. A proposta de diário que eu trago aqui nesse vídeo é semelhante à do Marco Aurélio, mas ainda tem algumas diferenças, tá? Eu quero que ele seja não só um registro de ideias nas quais nós já acreditamos, mas que ele seja uma ferramenta de autorreflexão.
Ou seja, não é só para registrar o resultado final, mas sim para realizar o processo de autorreflexão, de pensamento crítico a respeito da nossa própria vida. E esse processo de autorreflexão, ele busca centralizar uma série de processos da terapia cognitivo-comportamental que geralmente ficam muito espalhados, ficam meio desorganizados e os pacientes acabam tendo muita dificuldade de implementar. A ideia desse modelo de diário, esse modelo de journaling, é centralizar todas essas atividades relacionadas à psicoterapia em uma única atividade, em um único hábito, em um único objeto físico, né? Então, para quem faz terapia, em especial TCC, talvez se beneficie muito disso, e um psicólogo, seu psicólogo pode avaliar mais pormenorizadamente se essa técnica, se essa proposta faria sentido para você ou não, e adaptar as técnicas conforme a necessidade. Mas para quem não faz psicoterapia, a proposta é que esse modelo de journaling sirva como uma ferramenta standalone, basicamente. Uma ferramenta que tem valor próprio, tem utilidade própria, mesmo que você não esteja fazendo terapia, apesar de, é claro, ela não substituir a psicoterapia individual. Uma das primeiras objeções que você pode ter em relação a essa proposta de ter um diário é que, bom, se o objetivo é refletir sobre a minha vida, por que eu preciso ter um diário para fazer isso? Eu não posso só pensar internamente e fazer esse trabalho sem precisar escrever as coisas, sem precisar ter um objeto físico. E a princípio você poderia, mas as chances de você conseguir fazer isso com a mesma qualidade que você teria escrevendo são baixas, eu diria. A gente vive numa época de muita distração e eu acho que todo mundo aqui já sentiu isso e sente ativamente como a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas está sendo afetada pelo nosso estilo de vida, em especial a forma de conteúdo que a gente consome. E a gente está sempre utilizando nosso celular, utilizando as redes sociais para nos distrairmos, né? Recebendo informação que não tem utilidade alguma na nossa vida na maior parte do tempo e que é simplesmente informação, é simplesmente distração. O nosso cérebro passa a ter dificuldade de se engajar na construção de raciocínios e narrativas mais complexas e aprofundadas a respeito das coisas. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de largar um pouco o celular, sentar com papel e caneta e pensar com calma, deve ser aproveitada. E não só isso, escrever exige que você pegue todo esse caos de pensamentos, inúmeros pensamentos, essa tempestade que você tem na sua cabeça, e você traduza ela em frases coesas que formam uma linha de raciocínio, que formam uma narrativa coerente e clara, que você consiga entender e que você consiga questionar. É por isso que na terapia cognitivo-comportamental muitas vezes o ato de escrever é utilizado, porque assim a gente consegue ver as coisas com muito mais clareza. E se você nunca fez isso, talvez você não tenha a noção do que é isso, mas quem já fez deve ter percebido. A forma como você pensa e a eficiência que você tem para questionar pensamentos, questionar a sua própria visão de mundo e por aí vai, é muito maior quando você escreve. E o que esse processo de traduzir uma tempestade de pensamentos em frases e conceitos claros, interconectados, isso te ajuda a compreender melhor o que o mundo à sua volta faz contigo e o que você faz diante desse mundo. Assim tu consegue pensar criticamente sobre a tua situação atual, a forma como você vive atualmente, sobre como os seus comportamentos mantêm essa situação e sobre que caminho é necessário seguir para que você possa se aproximar mais da vida que você quer viver. E além disso, uma das coisas mais interessantes sobre você ter um ou mais de um diário é que você está criando um artefato físico que registra a sua vida e que você pode revisitar de tempos em tempos para poder ver o que você já passou, como você lidou com as coisas no passado e assim ganhar perspectiva sobre todo o caminho que você fez até o momento
e sobre o que pode ser feito a partir daí. E também não é um registro genérico, né? Como eu falei, não é hoje eu fiz tal coisa e não sei o quê. Não, é um registro das coisas mais importantes, mais canônicas da sua vida, digamos assim. São os principais dilemas, as principais dúvidas, os principais problemas, desafios que você enfrenta, que você sentiu necessidade de esmiuçar e registrar, e você consegue revisitar justamente isso. Então você está só pegando aquilo que tem de mais importante, de mais relevante, aquilo que mais vale a pena rever e repensar. E como psicólogo, uma das principais coisas, assim, um dos motivos mais valiosos de você ter um diário é que ele pode servir como um hub central da terapia. Então ele centraliza, como eu falei, todos os principais processos ali de questionamento de ideias, de crenças, de busca por soluções para diversas situações, né? Resolução de problemas e por aí vai. São coisas que são muitas vezes inconvenientes para os pacientes fazerem uma coisa de cada vez, e se você consegue criar um hábito que centraliza tudo isso, por mais que a técnica não esteja sendo aplicada exatamente do jeito que o manual propõe, de nada adianta a técnica estar sendo feita dessa forma se o paciente não faz. Então é por isso que ter um diário é tanto uma excelente técnica de psicoterapia como também uma excelente atividade por si só. E um outro motivo para fazer journaling é justamente o que eu comentei já. Journaling é relativamente famoso na internet por ser um hobby que muita gente gosta. Então, talvez seja um hobby que te dê algum prazer, né? Você goste de realmente sentar com papel e caneta e escrever e pensar sobre as coisas. Tem todo um mercado aí de itens de papelaria, cadernos, canetas, marcadores de página e por aí vai, que muita gente gosta. Muita gente torna o journaling em um hábito, às vezes até meio artístico. Então, uma outra função aí foge um pouco do escopo desse vídeo, não é algo que eu vou entrar aqui, mas é um outro motivo que pode tornar esse hábito mais interessante. And think about how long you've been holding those beliefs and opinions. How long it's been since they have first formed. Because often we form a belief and then we just hold on to it, even if it doesn't quite make sense to even us anymore, let alone be in touch with reality. Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês o conceito geral de como utilizar ele e depois eu vou explicar como que eu particularmente faço. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa frase é do Sócrates, ela é um pouco extrema, mas ela ajuda a ilustrar um método que a gente vai utilizar, que é um método muito utilizado pela TCC, que se chama questionamento socrático. Eu não sou especialista em filosofia, mas até onde eu sei, a forma como Sócrates fazia filosofia era um pouco diferente do que talvez seja o estereótipo para algumas pessoas, de um filósofo recluso que fica ali no seu canto escrevendo livros e lendo o dia todo, né? O Sócrates fazia as coisas de forma um pouco diferente. Na verdade, Sócrates fazia filosofia principalmente no mercado de Atenas. O que ele fazia ele perambulava ali pelo mercado, ele abordava pessoas e ele começava a questionar essas pessoas sobre questões muito fundamentais sobre a vida, sobre as virtudes e por aí vai. Então, a forma de Sócrates de filosofar era através de conversação. Então, com diálogos com as pessoas, ele fazia elas pensar de maneira diferente, meio fora da caixa, entre aspas, sobre questões sobre as quais elas geralmente não pensavam. E o foco aqui está em questionar, acima de explicar, de apresentar alguma tese filosófica e por aí vai. A grande questão do método socrático é justamente o questionamento. E é justamente esse método, o questionamento socrático, que é muito usado na terapia cognitivo-comportamental para a gente conseguir refletir criticamente sobre a forma como nós pensamos em relação às coisas, sobre a forma como nós agimos, sobre a nossa visão de mundo e por aí vai. E por que um método de questionamento, por que parar para questionar as coisas é necessário? Isso é porque
por uma questão de eficiência, de utilização de energia, o nosso cérebro tende a preferir formas de processamento automatizadas, para que a gente possa processar as informações que vêm até nós no dia a dia. Então, ao longo da nossa vida, a gente desenvolve algumas formas de pensar, algumas formas de processar informações, interpretar situações nas quais nós estamos, que são fixas. O nosso cérebro se acostumou a interpretar as coisas dessa forma e agora isso se tornou uma forma de processamento automática. Por exemplo, uma forma automática que a gente lida com as coisas é quando alguma situação nos causa alguma sensação desagradável, a nossa interpretação automaticamente é: essa situação é ruim, eu preciso evitá-la a todo custo. E aí a gente evita ela. Então a gente faz uma interpretação e já realiza uma ação em resposta a essa interpretação, que é automática. Em nenhum momento a gente parou para refletir intencionalmente: pô, essa situação tá fazendo eu me sentir mal, o que isso significa? O que nessa situação faz eu me sentir mal? Não, a gente só associa. Me sentir mal igual situação ruim igual me esquivar da situação. E se a gente adota sempre esse estilo de processamento de informação, a gente acaba não conseguindo refletir a respeito das nossas ações, da nossa vida, do caminho que a gente está seguindo. Porque, de fato, e se essa situação que a gente automaticamente quis evitar não devesse ser evitada? E se tivesse algo a ser ganho ali que a gente não percebe, simplesmente porque a nossa forma de interpretar essa situação é automática e nos diz que nós devemos evitá-la? É justamente para isso que serve o questionamento socrático e é para isso que vai servir o journaling, né? O ato de você escrever em um diário. O questionamento socrático aplicado através do journaling vai ser justamente essa ferramenta, essa chave que vai conseguir nos ajudar a viver menos no automático, a viver menos só seguindo o fluxo da correnteza e mais de maneira intencional, de maneira refletida, de maneira alinhada com os nossos valores e com a vida que a gente quer viver. E existem inúmeros exemplos de perguntas que eu poderia citar aqui e você poderia tentar decorar para você saber como se questionar em relação às coisas, mas eu acredito que isso seria um desperdício de energia, não tem por que você decorar tipos de pergunta, porque a ideia é que você desenvolva a sua capacidade crítica, sua capacidade de pensar criticamente a respeito da própria vida, dos próprios pensamentos, das próprias ações. Eu não quero que você decore perguntas específicas, eu quero que você entenda a lógica por trás do questionamento socrático e você consiga aplicar isso a depender do contexto. Então, para exemplificar, eu vou usar uma situação de ansiedade social, simplesmente por ser mais fácil, mais didático aqui de explicar. Mas saibam que o questionamento socrático ele pode ser usado para absolutamente qualquer situação, por ser justamente um método que ele é fluido e flexível por natureza. Por isso que eu enfatizo. A ideia é entender a lógica por trás. A ideia é entender como questionar algo e não decorar perguntas que você pode fazer para si mesmo. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem ansiedade social. Você gostaria de não ter, você gostaria de conseguir se conectar mais com as pessoas, você gostaria de ter uma vida mais socialmente ativa, você acredita que isso é importante, você quer isso, mas você tem muita dificuldade, você se sente muito desconfortável diante desse tipo de situação. E aí você recebeu um convite para determinada situação social, para um encontro de amigos, alguma coisa do tipo. E situação essa que é um pouco desconfortável para você. Ela está alinhada com seus valores, ela é algo que você gostaria de fazer, mas ela é desconfortável. E aí, toda vez que você pensa nesse convite, que você não respondeu ainda, porque você está procrastinando, muito provavelmente, toda vez que você pensa nele, você sente uma ansiedade, você sente uma angústia. Essas alterações emocionais frente a algo são um sinal de que existe algum trabalho interno a ser feito ali. Existe algum trabalho cognitivo que pode ser feito ali para encontrar um pouco mais de clareza na situação. E é aí que entra o questionamento socrático, tá? Então, via de regra, alterações emocionais no nosso dia a dia geralmente indicam que algo está nos incomodando. Estou tendo pensamentos
que me fazem sofrer por algum motivo, válido ou não. E tem algo a ser investigado aí. Nem sempre que você se sente mal com alguma coisa, você precisa parar para realmente fazer uma análise completa da situação. Mas se é um sentimento que é persistente, você pode considerar válido reservar um tempo para fazer isso. E é aí que você começa a utilizar o questionamento socrático, né? Então, a primeira pergunta óbvia, e você pode ir escrevendo isso no seu diário à medida que você vai desenvolvendo o raciocínio, escrevendo perguntas e respostas, certo? A primeira pergunta óbvia seria: por que eu estou ansioso? E a resposta superficial e imediata seria: pelo convite. E uma próxima pergunta que pode ser feita é: tá, mas por que esse convite me deixa ansioso? O que nesse convite faz com que eu me sinta desse jeito? E uma resposta pode ser: eu não sei se eu aceito ou não esse convite, porque se eu rejeitar esse convite, eu vou ficar ainda mais isolado, eu vou ficar ainda mais sozinho e vou me sentir mal comigo mesmo. Apesar de que eu vou me sentir bem no momento presente, no momento imediato ali, por ter evitado uma situação desconfortável. Mas no fim das contas vai ser talvez pior para mim. Mas se eu aceitar esse convite, eu corro o risco de passar vergonha, eu corro o risco de não saber como interagir com as pessoas, eu corro o risco de ser julgado negativamente por elas, porque talvez eu vou ficar desconfortável, eu vou ficar no meu canto, meio calado, e todo mundo vai me achar esquisito. Talvez não vai mais querer sair comigo, não sei. Então, com essas duas perguntas, a gente já conseguiu obter algumas informações relevantes sobre esse problema que você supostamente está enfrentando. A gente entendeu então que essa ansiedade, essa angústia, ela está relacionada a esse convite e, mais especificamente, a sua indecisão. Porque você encara que enfrentar essa situação, aceitar o convite, seria ou envolve um risco, mas ao mesmo tempo não aceitar também envolve outro risco e você não sabe o que fazer, e esses riscos estão te deixando com medo, estão te deixando assustado, e é por isso que você está ansioso. Então a gente tem uma imagem clara do ou de como esse evento social supostamente seria para nós, né? A gente vai ficar meio isolado, desconfortável, não vai interagir com as pessoas e vai ser horrível, basicamente. Aí cabe questionar um pouco mais, mas será mesmo que esse evento social seria tão ruim assim? Que evidências eu tenho de que ele seria tão ruim? E será que eu tenho alguma evidência de que talvez ele não seria tão ruim? Ou então você pode se questionar: será que eu não estou catastrofizando isso? Será que eu não estou projetando o pior cenário possível e tomando isso como verdade? Será que não existe uma outra previsão de como esse evento vai ser, que seja um pouco mais moderada, que tenha uma probabilidade um pouco mais alta de ser o que realmente aconteceria nessa situação? E a resposta mais razoável, pelo menos me parece, que seja que, bom, talvez eu não fique calado o tempo todo, né? Talvez em alguns momentos eu fique mais desconfortável, sim, mas em outros eu fique mais à vontade. Em alguns momentos as pessoas tenham conversas paralelas e eu fique meio deixado de lado, mas em outros momentos alguém puxa assunto comigo e aí eu vou conseguir, pelo menos em alguns momentos, me conectar com as pessoas. Então talvez seja mais provável que essa experiência ela não vai ser nem completamente negativa, nem completamente positiva. Talvez ela vai ser um meio termo. A partir daí tu também pode se questionar quais seriam os resultados que eu teria se eu aceitasse o convite, o que eu teria a ganhar por aceitar o convite e o que eu teria a perder, quais seriam os riscos de aceitar ele e o que eu teria também a ganhar e a perder por negar esse convite. E através desse tipo de investigação você consegue obter mais informações sobre os problemas, você consegue destrinchar eles em suas diferentes partes, refletir criticamente
e ter um embasamento muito melhor para tomar decisões. E é justamente essa espécie de clareza mental que você desenvolve por escrever, por transformar toda essa confusão mental que você tem em frases coesas que formam uma linha de raciocínio, que você vai conseguir recuperar a sensação de controle e de autonomia sobre a própria vida. Né? Então você não está apenas agindo de acordo com um julgamento automático que você tem, que é fruto de condicionamento ambiental ao longo de toda a sua vida e tudo mais. Não, agora você, por um momento, você para, de fato, refletir sobre as coisas e tomar uma decisão intencional. Esse exemplo da ansiedade social é um exemplo bem prático e bem clássico de TCC, mas o questionamento socrático ele vai muito além. Né? Muitas vezes os psicólogos de TCC se limitam a esse tipo de investigação, mas o questionamento socrático ele pode investigar questões muito mais fundamentais. Por exemplo, talvez você esteja com algum dilema em relação a um relacionamento. Você não sabe se você deve continuar esse relacionamento ou não. Você não sabe se vale a pena. Você não sabe se vale o risco de investir cada vez mais nele e talvez no futuro ele não der certo e você sofrer mais por causa disso. Talvez você sofreria menos se você terminasse agora. E você pode usar o questionamento socrático para explorar questões muito, muito fundamentais mesmo. Por exemplo, qual que é o meu conceito de amor? O que é amor para mim? O que eu espero do amor? E o que seria amor nesse relacionamento? E qual a função de um relacionamento na minha vida? Por que eu quero um relacionamento? Por que eu quero um relacionamento com essa pessoa? Por que eu iria querer um relacionamento com outra pessoa? E o que todas essas ideias, independente de sua veracidade ou falta dela, causam em mim? E como elas guiam minha vida? É por isso que eu digo, não adianta você querer decorar perguntas que você pode fazer, porque enquanto você está fazendo perguntas decoradas de questionamento socrático, você se mantém apenas no nível superficial. Você precisa entender que tudo é passível de ser questionado. E a forma como você vai questionar depende do contexto e depende do que você quer questionar, de que tipo de resposta você quer obter. Então isso é um exercício, isso é algo que precisa ser exercitado. A capacidade de questionar a própria vida, questionar os próprios ideais, as próprias crenças, isso é algo que tem que ser exercitado e que você vai entendendo conforme você faz. E obviamente, o que separa mera ruminação de um trabalho interno, autorreflexivo, é justamente a sua intencionalidade. É por isso que só ficar pensando e pensando e pensando nas coisas, muitas vezes não adianta, você precisa de estrutura. E é aí que entra o journaling. O journaling ele te oferece uma estrutura para você fazer esse tipo de questionamento de maneira estruturada, de maneira construtiva. E, bom, agora vamos para a forma como eu uso o journaling, né, pessoalmente, a forma que eu desenvolvi, que fez mais sentido para mim, que foi mais prática, né? Eu vou pegar os meus cadernos. Então, eu tenho 2 cadernos que eu utilizo. O primeiro caderno é esse aqui, eu utilizo ele principalmente para fazer justamente esse processo que eu descrevi. O processo de questionamento socrático, o processo mesmo, né? Como eu falei antes, né, o Marco Aurélio ele tinha aqueles diários dele, pelo menos de acordo com os registros que a gente tem, que ele usava para registrar as conclusões dele, basicamente. Eu faço isso também, mas em outro caderno. Esse caderno aqui eu utilizo para fazer o processo reflexivo. Tá? Então é exatamente o que eu descrevi aqui no vídeo. Eu vou escrevendo mesmo, tá? Eu vou escrevendo todo o processo, toda a construção da linha de raciocínio. Nem sempre eu vou fazendo ela nesse esquema assim, de perguntas e respostas, embora seja um processo um pouco mais estruturado para quem não domina o questionamento socrático. Pode ser mais interessante fazer assim, bem
em perguntas e respostas mesmo, bem estruturadinho. Mas depois que você pega o jeito, você não precisa fazer de forma tão engessada. Então nesse aqui eu realmente, às vezes eu faço em perguntas e respostas e às vezes eu vou só fazendo uma estrutura de texto narrativa em que eu descrevo o meu problema, eu descrevo as coisas que eu estou pensando sobre ele, as diferentes interpretações possíveis. O que é bom disso? O bom disso é que você consegue fazer o processo reflexivo. O ruim disso é que você fica com muito material escrito nisso aqui, porque às vezes para refletir sobre um problema vai 5, talvez 10 páginas ou mais. Então fica muito texto. E aí se você quer revisitar os principais pontos que você encontra, fica às vezes difícil de encontrar. Você pode usar marcadores de página e esse tipo de coisa, mas não vai ficar tão fácil de você revisitar os temas que você elaborou no seu diário. Então, portanto, eu uso esse aqui para o processo reflexivo e eu uso esse outro aqui, menorzinho, para os resultados do processo reflexivo. Então, elaborei todas aquelas linhas de raciocínio, cheguei a conclusões, como eu falei, sobre questões muitas vezes muito fundamentais. São tanto reflexões sobre questões muito práticas do dia a dia, como é o exemplo ali da ansiedade social, como questões muito mais abstratas, né? Realmente não tem limite para o questionamento socrático e para o journaling. Mas enfim, aqui eu coloco as conclusões principais, tá? Então eu vou escrevendo meio em... São quase citações, às vezes são citações de outras pessoas que eu encontrei uma frase, algum conceito que eu achei muito interessante, que eu achei que resolveu uma questão, ou é a resposta para uma questão que eu tinha, e eu anoto essas citações, e às vezes eu anoto as minhas próprias citações do meu outro diário, né? Então eu chego a conclusões e eu transfiro essas conclusões pro diário pequeno. Então, dessa forma, eu consigo ter um caderno que é para o trabalho bruto e um caderno que é para os resultados finais. E o caderno que eu uso para consulta, para revisitar, para conseguir pensar sobre situações anteriores é apenas esse. Foi um modelo que funcionou para mim, mas ele é completamente desnecessário para alguém que não quer ter 2 cadernos, não quer comprar 2 cadernos, não quer ter o trabalho de ter 2 cadernos. Você pode fazer tudo em um mesmo caderno e usar os marcadores de página, né? Não tem problema. E talvez pensando no ponto de vista de construção de hábito, talvez seja até melhor você ter um único caderno, porque, novamente, centraliza todas as coisas que você precisa em um único objeto, em uma única atividade, fica um pouquinho mais fácil. Mas, para mim, no meu caso, foi intuitivo usar 2 cadernos, então tá tudo certo. E um detalhe, apesar do nome diário, eu não escrevo neles diariamente e você também não precisa. Muitos dos vídeos que você vai ver sobre journaling aí no YouTube, se você se interessar pelo assunto, eles te recomendam que você escreva todos os dias, desenvolva o hábito. Alguns recomendam que você escreva de manhã cedo, primeira coisa que você faz no dia. Outros recomendam que você escreva de noite. Eu escrevo conforme a necessidade, justamente sendo guiado por aquele princípio que eu descrevi antes, que é quando você sente que tem alguma emoção desagradável, alguma angústia que está te perseguindo, né? Ela não acaba espontaneamente. Isso eu interpreto como um sinal de que tem algo que eu preciso elaborar reflexivamente. E é aí que eu utilizo o diário. Então, apesar do nome diário, ele não precisa ser usado todos os dias. Usar ele todos os dias pode ser útil também, por uma questão de formação de hábito, mas não precisa. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Mas se você pegar gosto pela coisa, como eu falei, journaling pode ser um hábito também, um hobby, né? Se você pegar gosto pela coisa, pode ser interessante fazer todos os dias também. Mas nem sempre vai ser aquela coisa extremamente pontual e necessária que você estava precisando, né? Mas tudo bem, pode ser um hábito interessante, pode ser um hábito agradável. Então, de verdade, o questionamento socrático ele é central na minha vida. Muito frequentemente, quando eu tenho
algum problema que eu estou enfrentando, algum dilema, alguma coisa que eu simplesmente não consigo resolver, eu reservo um tempo para esse tipo de reflexão e eu uso o journaling, eu uso a escrita para conseguir tornar tudo mais claro, mais explícito e para que eu tenha uma melhor compreensão sobre essa situação atual da minha vida, sobre a forma como eu estou encarando as coisas e o que pode ser feito a respeito. Como eu falei, é uma atividade que não substitui a psicoterapia, mas que pode ser muito bem integrada na psicoterapia e que tem o seu valor com certeza, mesmo que você não faça a psicoterapia atualmente. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, essa era a técnica que eu queria apresentar nesse vídeo. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho ou então quiser realizar psicoterapia individual comigo, todos os links vão estar na descrição, tem o meu site, tem o Instagram ou o próprio WhatsApp, você pode me chamar ali, a gente conversa a partir daí, marca o que tiver que marcar, tudo certo, todas as informações serão passadas por ali, beleza? Então, até a próxima. Look back a year, 2 years, however far you need to go until you find how silly you were about something. And then imagine that you now hold beliefs and do things that you're going to feel just as silly about, but you won't find it out until you examine them. Until then, you will walk around like that. An unexamined life is a life not worth living.